Segura aí. Pronto. Voltamos. Tá valendo. Tá valendo. Desculpe-me. Pessoal, então voltando lá. Qual que é o legado que vocês querem deixar na família de vocês? Qual a importância do tempo na construção do legado? Tá? Eu queria que vocês contassem também um pouquinho do seguinte, porque a gente vai falar de legado e às vezes o pessoal acredita que legado é um fim. Legado não é um fim, legado é um começo. Né? Só que eu quero que vocês contem um pouquinho do começo também. Tem uma história que uma vez vocês me contaram ali da Simone, né? Que uma coisa que eu não acreditava, né? E depois vocês se conheceram. Então, conta um pouquinho para mim dessas duas questões, gente. E quando a gente se conheceu? Não, a questão daquela história lá atrás, que você tem até um quadro desenhado aí, né? Ah, Que história de vida. a história de Simone. vida, e aí depois eu quero que vocês linkem isso com o legado. Tá? Eu vou tirar os comentários aqui. E, primos, vocês não vão se arrepender, porque essa história aqui vai inspirar todos vocês de verdade. Vocês vão curtir. E tá virando filme. Ixi, eu não posso contar. Eita! Que entregou! Eu tô entregando tudo hoje, né? Relaxa, só tem 80 mil pessoas. Ninguém vai... Hoje é o dia de eu entregar tudo. Quer contar? Vamos lá. Conta aí. Bom, galera, eu acredito que boa parte da galera que me segue, que conhece a nossa história, já ouviu falar um pouco de tudo que nós passamos para chegar até aqui. Como a maioria dos brasileiros, não foi fácil para a gente também. Nós nascemos numa família muito humilde. Meu pai, ele era padeiro. Só que meu pai era uma pessoa que ele tinha muito desejo de vencer na vida. Então, ele sempre estava viajando de um lugar para o outro para tentar vencer. E a última parada dele foi como garimpeiro, né? Então, ele foi para o Mato Grosso, ele ia muito para o Mato Grosso, porque na época as pessoas iam muito para o Mato Grosso em busca de um diamante. O sonho dele era achar uma pedra para poder dar uma vida melhor para a gente. Porque, como a maioria sabe, a gente morava em barraco de lona, a gente morou em barraco de tábua, e era muito difícil, né? Eu lembro da minha mãe lavando roupa no rio com a gente para poder... Tem até um quadro desses aqui na minha casa, que a minha mãe, ela lavava roupa no rio e levava a gente muito pequenininha, porque o dinheiro que ela lavava roupa no rio ajudava a comprar mistura dentro de casa. A mistura, para quem não sabe, é assim. Você tem a guarnição, que é o arroz, a mistura é poder comprar a carne, porque muitas vezes você comia somente o arroz mesmo, ou somente feijão. Nunca dava para comprar o arroz, o feijão e ter a carne também, que é a mistura. Exatamente. E aí, só que infelizmente, quando eu tinha 8 anos de idade, a Simaria estava com 10, e o meu irmão mais novo, nós somos em 3, estava com 6 aninhos, o meu pai sofreu um infarto nessa casa de tábua onde a gente morava. E como a gente morava no interior muito pequeno, não tinha um hospital próximo. E ele sofreu um infarto nessa casa. E eu me lembro que a única coisa que tinha, quando meu pai faleceu, era 2 banquinhos de madeira para colocar o caixão em cima do meu pai. E ali naquele lugar... Caixão esse que foi comprado com dinheiro dos amigos meu que pai era uma trabalhavam com pessoa ele, muito né? querida, uma pessoa muito amada, muito engraçada. Eu trouxe do meu pai, eu carrego assim, essa coisa da coisa engraçada de ser do meu pai, porque ele era um homem muito engraçado e muito amado por todos os amigos. Então, quando ele faleceu, os amigos que compraram o caixão do meu pai, né? E aí foi muito difícil ver a partida do nosso pai, porque a gente era muito apegado a ele. Ele era um homem assim incrível. E eu tenho um quadro também aqui na sala da minha casa que é uma menininha triste, chorando, com os olhos cheios de lágrima. Porque na época que eu tinha, tinha essa idade aí, 6 aninhos, 7 aninhos, por conta da criação, a minha mãe, às vezes, ela era muito brava, né? Mas não é culpa dela. Ela dava o que ela recebia, né? E eu entendi isso depois que eu cresci, porque às vezes você que está aí do outro lado,
isso serve para você. Às vezes você, o seu pai e a sua mãe faz algo com você, mas não é porque eles querem, é porque eles receberam isso dos pais. Então, como eles vão ensinar para você ou dar para você o que eles não receberam? É difícil, hoje, com toda a informação que nós temos, com tudo que a gente vive, é muito mais fácil. Por exemplo, eu apanhei muito quando era criança, né? Mas eu não quis repetir isso com meu filho. Mas porque eu já nasci numa geração onde eu entendi que para educar o meu filho eu não precisava bater, né? E é muito difícil assim, de contar a minha história, porque ela é muito, muito dolorida, sabe? Assim, é uma história muito bonita, mas ela me traz, às vezes, ainda quando eu vou contar, emoções, né? E aí a minha mãe, ela dava o que ela recebia. E nisso, eu não queria mais apanhar quando era criança, e aí eu fugi de casa. E aí eu fugi de casa, eu montei num carro. E aí era como se fosse, eu não sei que cidade você tá, que estado você tá, que país você tá, aí do outro lado, mas era bem distante. Era como se fosse uns... Eu tinha pegado e ido para uma cidade a uns 30, 40 quilômetros, assim. Fui parar num outro lugar. Como meu pai era uma pessoa muito querida, me reconheceram e me devolveram para os meus pais. E a minha mãe ficou muito brava quando me devolveram para os meus pais, porque ela ficou muito preocupada, né? Cadê minha filha? Onde ela tá? E tem esse quadro na volta, eu chorando, preocupada se eu ia apanhar de novo por ter feito isso. Mas, enfim, eu entendi que não é culpa da minha mãe, que ela me deu só o que ela recebeu dos pais dela. E hoje, assim, a gente tem um relacionamento muito bom. Eu amo a minha mãe, respeito a minha mãe demais da conta, assim, sabe? Eu acho que, assim, um dos princípios bíblicos que tem é honrar pai e mãe, né? E quando a gente faz isso, o tempo da gente na Terra é garantido por Deus, é longo. E aí eu entendi que mesmo a minha mãe, com tudo que ela sofreu, com tudo que ela viveu na infância dela, a gente deve sim honrar pai e mãe. Às vezes eles estão errados, às vezes a cabeça dura da criação, do antigamente, mas quando a gente honra, né? Não, mãe, tá bom, você tá certo. Não, pai, tá bom. É melhor, sabe? Eles têm tanta experiência e assim, é muito prazeroso honrar. Ainda que às vezes, algumas vezes eles estejam errados, a gente sabe que não, que talvez se a gente for por esse caminho, a gente acha que é melhor, que vai dar certo, mas às vezes para ter paz e para obedecer o mandamento é importante. Enfim, muitas coisas aconteceram na nossa vida. A gente sofreu muito até que a gente veio parar em São Paulo, né? Com o dinheirinho que eu e a minha irmã, a gente canta desde criança, né? Então, com o dinheirinho do ônibus, do show, a gente comprou a passagem de ônibus e viemos 3 dias. Eu passava mal andando de ônibus, muito mal, vomitava muito. Cheguei muito magrinha em São Paulo. Mas o desejo de reencontrar minha mãe porque depois que o meu pai faleceu, a minha mãe teve que deixar a gente morando com a nossa avó. E ali houve uma separação dos irmãos. Fiquei com a Simária, minha avó, e meu irmão foi morar com o tio. E foi muito doloroso a partilha disso, né? Ficar longe do irmão. E aí a gente conseguiu com esse showzinho e vim para São Paulo, junto da nossa mãe, porque ela foi tentar a vida em São Paulo, veio tentar a vida em São Paulo. Quando chegamos, ela tinha alugado 2 cômodos em São Paulo. E foi muito especial reencontrar nossa mãe depois de anos. E ali, Deus foi trabalhando na nossa vida. Eu creio muito em Deus, você pode estar do outro lado aí, não crê, tem gente que crê, respeito todas as religiões, mas eu tenho muita fé em Deus, né? E aí Deus foi preparando a nossa história, escrevendo a nossa história, até que a gente começou a trabalhar aqui em São Paulo, e aí tudo foi acontecendo até que
nos tornamos quem somos hoje. Uma dupla de muito sucesso, graças a Deus. Alcançamos grandes coisas na nossa carreira, sonhos que nós tínhamos quando criança, como cantar com o Rei Roberto Carlos, Arquivo Confidencial no Faustão, era um dos sonhos que a gente tinha. Hoje nós somos contratadas da Globo, a gente trabalha com criança no The Voice Kids. Então, assim, com muita fé e muita luta, a gente conseguiu escrever a nossa história. Ô Simone, vem cá e deixa eu perguntar para você, para o Kaká, isso aqui. Então, continuando tudo que aconteceu na história de vocês, tudo que vocês aprenderam, tudo que vocês sofreram, tudo que vocês evoluíram, aprimoraram, com tudo que vocês passaram, o que vocês querem construir de legado com todo o impacto que vocês têm, né? Família, pessoas, audiência gigante que segue vocês, né? Somar vocês aqui, vocês devem falar com, cara, sei lá, mais de 30, 40, 50 milhões de pessoas, né, diferentes aí. Que legado que vocês querem deixar nas pessoas, gente? É isso que eu fico me perguntando. Cara, eu acho que um dos maiores valores que a gente pode realmente trazer para as pessoas é construir bons valores, né? A história da Simone, ela acabou que ela deu uma alongada no começo, mas só para dar uma resumida. Quando você vê, a vida tentou de alguma forma dar uma rasteira nelas, tanto nela quanto na Simária, porque elas cantavam com Frank Aguiar, pararam de cantar com ele, quase passaram necessidade. Simone foi para o Ceará, chegando lá, Simária também foi. Começaram a trabalhar numa bandazinha pequena de camarote de evento. Depois a banda explodiu nacionalmente, no Nordeste, na verdade. Virou sucesso, saíram novamente, a vida deu outra rasteira nelas. Começaram do zero de novo, aí fizeram um pouquinho de sucesso lá no Nordeste como forró. Aí Simária veio, adoeceu, teve a tuberculose, caíram de novo, começaram tudo do zero de novo. Simária foi, junto com ela, montaram... Muitas coisas aconteceram. É muito longa a nossa história, né? Porque no auge do sucesso veio a doença da minha irmã, que foi a tuberculose, e nós tivemos que parar quase um ano. E aí, quando a gente retorna, quando ela é curada, que a gente retorna, passa um tempo, vem a pandemia. Então, assim, tem muitas coisas que aconteceram ao longo da nossa história, mas... eu acho que o maior legado é deixar O meu e da minha irmã é o companheirismo, o amor, o respeito. A gente é muito unido e eu respeito muito a nossa história. Eu respeito muito ela. Acho que às vezes mais do que talvez fosse para ser. Mas eu acho que eu me sinto feliz assim, eu me sinto realizada dessa Legal. forma. Pô, muito bom. Ô, gente, ó, pô, obrigado de verdade pela história. Eu tenho certeza que muitos primos se emocionaram. Na verdade, eu tinha aberto os comentários, eu vi que muitos primos se emocionaram. E eu espero que ela sirva de inspiração para todo mundo que está aqui na live. E que, de fato, vocês consigam passar esse legado, deixar esse legado nas pessoas. E eu compacto toda essa missão que vocês têm. E vocês sabem que vocês podem contar demais aqui com a gente, aqui em casa. E eu sei que a gente também pode contar com vocês. Tamo junto. Vou dar um tchau para eles aqui só. Todos os Tá? seus seguidores aí. Um beijo. Ó, vamos tirar uma fotinha? Vou tirar uma fotinha aqui. Bora. Show de bola, gente. Ó, Cá, eu sou... Peraí, olha só. Temos que mostrar isso aqui, ó. Olha aqui. Primo, vocês não vão acreditar nisso aqui. Olha aqui. Olha quem tá aqui. Olha quem tá aqui. Olha quem tá aqui. Olha aí, filho. Ó, ó, Chipita. Olha quem é, Henry. Olha, Henry. Quem Que é? roupa bonita você tem? O Quem é, Chip, filho? Que era o Tuti. Era Tuti. Agora é o Chip. Gente, então a gente vai continuar aqui na live, tá bom? Beijo. Deus abençoe, Deus amamos abençoe, meu vocês, querido. tá? Beijo, gente. Se cuidem. Tamo junto. Cara, essas histórias mexem muito comigo, assim, é foda. De verdade. Ó, vou continuar aqui que senão eu não vou conseguir passar o conteúdo, tá? Queria ficar, refletindo aqui na história, mas senão eu não vou conseguir passar o conteúdo, tá? Ó, vou passar uma coisa agora que mudou minha vida, tá? Em termos práticos. Clica no aviãozinho, manda pra galera isso daqui que vai fazer muito sentido, tá? Você vai ajudar muitas essas pessoas que participarem da live agora. Então, clica no aviãozinho, dispara pra todo mundo. Isso aqui vai ser muito belo, muito lindo, você vai ajudar muita gente. E também vai nos ajudar a manter esse movimento que a gente está criando, tá bom? Veja só, no final da live, eu vou passar para vocês o que de fato é
o mais importante de tudo, absolutamente tudo no fator temporal, mas eu preciso construir uma história para chegar lá, tá? Então no final eu vou contar isso para vocês. Vamos lá. Eu falei de imediatismo, que é ruim. E a gente tem o curto prazo. O curto prazo também é ruim.